Bom, a minha trajetória, né, a minha carreira, ela começou no residencial em todos os sentidos, né? Porque o meu primeiro estágio, primeiro foi numa loja de revestimentos, né, onde eu trabalhei, eu atendia residências. Depois eu fui trabalhar em uma incorporadora que construía residências, então essa incorporadora construía grandes condomínios com mais ou menos umas 250 casas, casas de médio alto padrão, né? Não era Minha Casa Minha Vida, era uma casa bacana mesmo. Imagina, 240 casas em média cada condomínio. E eu trabalhei nessa incorporadora durante, eu acho que um ano de estagiária e 2 anos de formada, ou 1 ano e meio de cada, não me lembro bem. Mas eu comecei desde o canteiro da obra, né? Desde auxiliar a equipe na obra. Então, eu era aquela estagiária que ajudava a revisar a qualidade, e passava lá em cada casa, né? Para ver o acompanhamento, para ver as etapas. E nessa incorporadora era muito legal porque a gente tinha equipe de engenharia, equipe de obra, sabe? A gente tinha aquele formato de engenharia mesmo que a gente vê na faculdade. E talvez para muitos de vocês isso seja algo bem tradicional, dependendo da região que vocês moram, né? E onde vocês chegaram a trabalhar e estagiar. Mas para mim, que venho de uma cidade pequena do interior, encontrar um estágio onde eu teria a possibilidade de trabalhar com uma equipe de engenharia, onde teria mestres de obra, sabe? Tinha os mestres de obra, tinha engenharia, tinha aí os encarregados. Nossa, era muito legal. Eu gostava muito. E eu pude vivenciar muitas coisas bacanas, né? E aí, depois que eu saí dessa parte da obra, eu fui fazer as entregas das casas. Então, eu era aquela pessoa que recebia o cliente na casa e fazia aquele checklist de revisão da casa com o cliente. Então, foi quando eu tive um primeiro contato com clientes. Depois, eu me formei e aí eu comecei a trabalhar na gestão de projetos. Então, eu fui para a equipe de gerenciamento de projetos. E aí, lá, eu cuidava da aprovação dos projetos, eu fazia reunião com a equipe de engenharia e com a obra, e ficava nesse meio de campo, né? Mas eu nunca tinha projetado absolutamente nada. Mas nada mesmo, assim, nada, só na faculdade. Por quê? Porque eu recebia esses projetos prontos e eu entregava para a obra. Então, o que eu fazia? Eu sentava com a engenharia, a gente revisava o projeto, sempre pensando assim, será que tem todas as informações para a obra executar? Né? Era com esse olhar, mas não era com um olhar assim de pensar o projeto, né? Enfim, distribuição, qualquer coisa do tipo. Olha aí, Marcos, arquiteto 10K, tem mais arquiteto 10K aí, gente. E aí, foi uma experiência muito bacana. Só que, como eu falei, eu não tinha feito projetos de casas ainda. Mas aqui na região, né, que é onde inclusive eu tô agora, não é onde eu moro, mas é onde eu morei minha vida toda e eu tenho muitos clientes aqui, que é a região litorânea, né? Então eu venho pra cá bastante e principalmente nos finais de semana. Começou a surgir muitos condomínios de casas, né? Condomínios de lotes onde as pessoas compravam para construir suas casas. E foi uma grande oportunidade, né? Porque, enfim, era um nicho que se apresentou. E aí eu resolvi, então, abrir um escritório com uma amiga que já tinha um pouco mais de experiência do que eu, com projetos, né? E aí eu já contei essa história pra vocês, que não deu certo, né? Eu saí de lá com uma mão na frente e outra atrás, sem projetos. A única coisa que eu tinha era aquelas imagens que eu havia feito, né? Porque eu tinha uma certa habilidade com render, não era muita, mas era um pouquinho. Então eu saí com aquelas imagens, né? Eu voltei pra minha cidade, que era tudo pertinho aqui, né? Aqui são tudo cidades pequenas. E aí eu pensei, bom, eu vou fazer aquilo que eu sei, né? Que é casa. Sei, mas sei muito pouco, né? E aí que começou a minha carreira com as casas. E aos pouquinhos, com aquelas minhas imagens que eu tinha de residências,
eu comecei a divulgar na época no Facebook, né, gente? Porque não existia Instagram. Ou se existia, eu não conhecia. E eu comecei a postar aquelas casas e eu vi que as pessoas começaram a achar interessante. Porque as pessoas não viam, né, um render de uma casa. Não era normal. Normalmente elas viam a planta baixa e o construtor ia lá e começava a construir. E aí eu comecei a chamar a atenção por conta disso. E aí eu quero já dar uma dica, né? Muitas pessoas me mandam mensagem no direct e me falam assim: Yasmin, aqui na minha cidade, é uma cidade pequena, as pessoas não valorizam muito o arquiteto e eu não sei o que eu faço para poder cobrar para poder cobrar um valor, e eles não valorizam isso e aquilo. E, gente, uma coisa que eu quero falar para vocês todo mundo tem essa mesma reclamação para mim. Então, assim, não é a sua cidade que é um problema. É a cidade do Brasil inteiro. São todas as cidades do Brasil. Mas, na verdade, não é isso. Na verdade, o problema não é a cidade. Na verdade, tá diretamente ligado ao nosso posicionamento como profissional, né? Porque quando a gente começa a criar algo diferente, a oferecer um serviço diferente, a oferecer algo que naquela minha cidade ninguém está oferecendo, eu passo a ser visto alguém com mais valor, né? Então aqui nessa minha cidade era um lugar muito pequeno quando eu comecei, 15 mil habitantes. As pessoas também não tinham, né, diziam que não tinham o hábito de contratar o arquiteto, que o arquiteto custava caro, que isso, que aquilo e 1 milhão de desculpas. Mas na verdade a gente é que fica dando essas desculpas para nós, para não botar a cabecinha para pensar e encontrar uma solução nova. Tipo assim, o que eu posso fazer de diferente? Eu sempre tive uma coisa comigo, gente, e eu acho que é muito valioso isso, porque isso foi o que me impulsionou e me levou aonde eu tô, e vai me levar muito longe, eu tenho certeza, que é tudo aquilo que tá acontecendo comigo é minha responsabilidade, seja bom ou seja ruim. Então, se você, nesse momento, tá aqui me assistindo, mora numa cidade pequena ou numa cidade grande, né, e sente a mesma coisa de eu sinto que não tem espaço para mim, eu sinto que as pessoas não valorizam o trabalho do arquiteto, eu não consigo cobrar mais caro, eu não consigo ter resultado. Saiba que se você não está tendo resultado, a culpa é sua, sabe? Porque quando a gente é responsável pelo que nos acontece, a gente aciona algo na nossa mente, no nosso comportamento, que faz com que a gente tenha atitude, com que a gente haja em relação a isso. E não fique no papel da vítima, né, que fica esperando uma solução milagrosa. O que eu vou falar aqui pra vocês, o que eu vou compartilhar com vocês hoje, não é solução milagrosa, gente. É muita mão na massa. É muito trabalho, sabe? É muita coisa que você vai ter que, sim, colocar a mão e fazer e acontecer. Mas eu quero te falar uma coisa que pode ser talvez um olhar de alguém que já viveu numa cidade muito pequena. E hoje eu moro em uma cidade grande, que é relativamente grande, também não é tão grande assim. Mas é a região metropolitana, então é uma região muito próxima da capital do estado, então é uma região grande. Hoje eu moro nesse lugar, mas eu morei grande parte da minha vida numa cidade pequena. E eu te digo que construir uma carreira de uma forma muito rápida e de sucesso é muito mais fácil em uma cidade pequena do que em uma cidade grande. Por que eu digo isso? A minha experiência foi assim. A minha carreira em uma cidade pequena, ela deslanchou muito rapidamente. Por quê? Porque cidade pequena, as pessoas têm muitas crenças, elas têm preguiça, elas estão mais acomodadas. Quando você chega com uma ideia nova, com uma solução nova, com um olhar diferente, você rapidamente se destaca. Já as pessoas que estão em uma cidade pequena, já existe uma concorrência maior. E aí existem aqueles profissionais acomodados, mas também vão existir os profissionais que estão inovando. E a nossa área, gente, ela é uma área que ela muda muito rápido. Ela é o... Marcos, chama a galera lá, Marcos, eu esqueci de chamar. Chama lá por mim. Pessoal da família Arquiteto 10K. Então, gente, quem mora em cidade pequena aqui, levanta a mão pra mim. Levanta a mão aí quem mora em cidade pequena.
Então saiba que, primeiro, você é responsável pelos seus resultados. Segundo, lugares pequenos são mais fáceis de a gente criar ideias novas, criar inovações, certo? Então, a responsabilidade é nossa, gente, de correr atrás. Essa que é a verdade, tá? E aí o nicho residencial, ele nos permite muitas possibilidades, né? Primeiro, quais são as áreas aí que eu vou falar de uma forma bem resumida, mas talvez existam até outras áreas que eu posso estar atuando no nicho residencial. Obrigada, Marcos, gratidão. Olha, a gente pode trabalhar com reforma residencial, a gente pode trabalhar com interiores residencial, a gente pode trabalhar com as próprias casas, né, o projeto dessas casas, a gente pode trabalhar com a parte de execução de obras, a gente pode fazer repaginadas, que na verdade não chega a ser uma reforma, né? É só uma ambientada, é uma solução rápida para alguns ambientes. A gente pode fazer consultorias, que na verdade repaginado e consultoria é bem parecido. A gente pode fazer remodelagem de fachadas, eu já fiz muito isso. E a gente pode fazer a própria ambientação, né? Então, olhem só a quantidade de opções que a gente tem quando eu falo de residencial, né? Não é somente fazer casas, é fazer a casa propriamente dita, mas muitas outras coisas além disso. E aí algo que eu preciso sempre trazer, né, que eu falo muito, mas porque isso é a base do que eu acredito nesse ponto que eu vou falar, que é com relação a, ok, eu vou trabalhar com residencial. É um nicho, né? Isso é um nicho específico. Eu estou me posicionando em um nicho. Agora, para quem eu vou vender esse projeto? Quem é o cliente? Gente, isso muda tudo. Isso muda tudo, tá? Por quê? Porque você pode, por exemplo, dar foco no residencial em reformas. E aí, o cliente que contrata o arquiteto para fazer uma reforma não necessariamente é o mesmo cliente que vai contratar a casa no condomínio. Em via de regra, vão ser pessoas parecidas. Mas, por que eu falo isso? Quanto mais específico você for, mais resultados você vai ter. Por quê? Porque uma pessoa que está pensando em reformar uma casa, ela não está pensando numa casa de condomínio. Entende? Ela tem um olhar diferente. Ela tem a casa dela lá e ela está pensando como é que ela resolve a casa dela. O cliente que quer, por exemplo, né? Tô só dando 2 exemplos. Uma casa num condomínio, ele tá pensando no quê? Qual é o condomínio que ele vai escolher? Qual é o terreno que ele vai escolher? Se ele vai fazer uma casa terra, se ele vai fazer uma casa de 2 pavimentos? Qual vai ser a equipe de obra que ele vai contratar? Se ele vai fazer o projeto de interiores junto com o projeto da casa? Se ele vai usar PVC, se ele vai usar madeira, se ele vai usar revestimento em pedra? Se ele vai colocar uma garagem para 2 carros, 4 quartos, uma sala, 2 salas. Percebe que tudo isso que eu tô falando, além de eu estar te falando muitas ideias de conteúdo, eu ainda estou te falando sobre o público. Então, eu sempre tenho que pensar o seguinte, né? Olha, como eu vou atrair o cliente que quer uma casa num condomínio? Não, melhor. Como é que eu vou atrair o cliente que quer um projeto residencial? Primeira coisa que você tem que pensar é quais são as dificuldades que ele está passando nesse momento. Sobre o que ele está pensando. Ele está pensando no quê? O que ele dorme de noite, né? Ou ele não consegue dormir de noite porque ele está pensando? Quais são os maiores sonhos que essa pessoa tem? Por quê? Porque quando eu começo a me conectar com isso, eu começo a me posicionar diante disso. E aí eu começo a entender o funcionamento do cliente que quer uma casa, que é muito diferente do cliente que quer reformar um escritório, por exemplo.
certo? Então, a gente tem que ter muito claro que o cliente que vai, por exemplo, construir uma casa em um condomínio, ele não é a mesma pessoa que vai, por exemplo, reformar uma casa em um bairro mais simples. Por quê? Porque eles vão investir em coisas diferentes, né? Eles têm necessidades diferentes, mas mais do que isso, eles possuem valores diferentes. Por que valores diferentes? Porque uma pessoa, por exemplo, que compra um terreno em um condomínio, ela tem como valor muito forte a segurança dela, né? Ela realmente se preocupa muito com a segurança. Ah, Yasmine, mas todo mundo se preocupa com a segurança. Com certeza, né? Quem mora no Brasil é obrigado a se preocupar com a segurança. Mas ele tem uma preocupação a mais do que aquela pessoa que vai fazer uma casa, por exemplo, em um bairro aberto. É óbvio que a pessoa que vai fazer uma casa no bairro também vai se preocupar com a segurança, mas não é ao ponto dela ir para um condomínio, entende? E claro, não somente a segurança, tem a questão da questão do status, tem a questão até o padrão da casa é diferente, né? Por exemplo, eu vou fazer uma casa num condomínio, eu posso fazer a minha casa toda envidraçada. Por quê? Porque lá dentro eu estou seguro. Eu não posso fazer uma casa toda envidraçada num bairro comum na cidade. Por quê? Porque qualquer um vai passar na frente e vai enxergar tudo que tem dentro da casa, né? A minha sensação de segurança não é a mesma. Então, olhem só como até o padrão do projeto já vai modificar, né? Eu já não vou fazer aqueles vidros gigantescos, por exemplo, que eu faço. Tem casas que eu faço assim, a frente de vidro enorme. Uma casa de bairro não vai ter isso. Por quê? Porque tem uma questão da segurança. Então, observe as nuances que existem. E isso tudo que eu tô falando, gente, é interpretação de público. Entenda uma coisa, você pode ser uma pessoa exímia em projetos, você pode ser muito bom em projetos, você pode ser um profissional muito bom, você pode ter um olhar incrível para as obras, você pode ser muito bom tecnicamente, mas se você não construir um olhar sobre marketing, sobre vendas, sobre entendimento de comportamento de público, você não consegue vencer as barreiras do mercado. Porque hoje o maior veículo para captação de clientes é o nosso Instagram, né? Eu vou falar outras maneiras também de captar clientes, que são ferramentas que eu uso, ferramentas não, na verdade pessoas, né? Parcerias, que eu uso também e que faz muito sentido para mim, eu tenho certeza que vai fazer sentido para vocês. Mas basicamente o meu Instagram é o meu veículo, certo? De atração. E o nosso Instagram, ele é basicamente um espelho. O que eu quero dizer com um espelho? Se eu tô aqui na frente de um espelho, o que eu estou refletindo? A blusa, né? Minha blusa cor-de-rosa, que fica vermelha na câmera. O meu brinco, né? Os meus olhos, a minha boca, meu nariz e meu cabelo. E se eu tô na frente de um espelho e eu quiser refletir uma blusa azul, eu nunca vou refletir uma blusa azul se eu não estiver com uma blusa azul. O meu Instagram é a mesma coisa. Ele reflete exatamente aquilo que você está postando lá. Então, muitas pessoas me falam, Yasmine, eu quero muito atrair casas, mas eu não consigo. E aí eu entro no Instagram da pessoa e eu não vejo nada sobre casas. Eu só vejo reforma, sei lá, de comércio. Eu vejo uma sala, um banheiro. Eu não vejo nenhum projeto de casa. E por mais que você seja um excelente profissional, isso é rosa. Sim, Marcos, isso é rosa. É um rosa bem escuro. Mas parece vermelho, gente. Incrível, na câmera fica vermelho. Eu nunca vou atrair uma casa se eu não estiver postando casas. Por quê? Porque pense o seguinte, de novo, o comportamento do cliente. O cliente entra no Instagram pra quê? Pra se inspirar. A gente usa o Instagram, gente, pra ver coisas bonitas, né? Ninguém quer ver desgraça da vida dos outros no Instagram. Essa que é a verdade. A gente quer ver coisas boas. E o cliente que quer fazer uma casa, ele faz o quê?
Ele vai para o Instagram porque ele quer ver casas bonitas, assim como ele vai para o Pinterest também, né? Vai para o Google, enfim, vai para outros lugares. Mas eu vou me ater aqui ao Instagram. Como é que você espera chamar a atenção de uma pessoa se você não postar casas? Você não vai chamar a atenção desse cliente. Então você precisa se posicionar, primeira coisa, para atrair esse cliente. Eu lembro, gente, que isso para mim demorou muito tempo para cair a minha ficha. Porque o que acontecia? Quando a gente começa, e os primeiros anos de formado, a gente faz de tudo um pouco, né? Por quê? Porque a gente tem contas para pagar e a realidade é essa, eu preciso pagar minhas contas. Não tem vergonha nenhuma, não tem problema nenhum eu fazer vários projetos de outras áreas. Eu não vejo problema nenhum. Agora, o meu problema é que eu postava tudo que eu fazia. Então, se eu fizesse a fachada de uma loja, eu postava. Se eu fizesse o projeto de um escritório, eu postava. Se eu fizesse uma reforminha de uma casinha pequena, eu postava. Se eu fizesse uma casa, eu postava. E aí eu até atraía casas, mas eu não atraía muitas casas. Eu não conseguia criar um diferencial. Eu não conseguia fazer a pessoa entrar em contato comigo e falar assim, eu quero fazer uma casa contigo porque eu gostei do teu estilo, porque eu percebi que tu é especialista em casa e eu quero fazer uma casa contigo. Não acontecia isso. O que acontecia? O cliente pedia para fazer uma casa comigo, mas ele me pedia desconto. Né? Chegava na minha frente e falava, legal, gostei, mas eu quero desconto. Porque o fulano cobra menos. Porque o Beltrano não sei o quê. Isso significa o quê? Isso é um termômetro te alertando que você não está se diferenciando. Você não está criando nada diferente. E a questão de criar algo diferente está muito relacionado a uma perspectiva. Eu não preciso ser o melhor arquiteto da cidade para ser alguém diferente. Só que talvez mostrar as suas habilidades, mostrar coisas interessantes que você faz. Né? Hoje de manhã eu postei aqui no Instagram a minha forma de apresentar os projetos. Né? Quem aqui assistiu os stories ou assistiu o Reels que eu postei? Esse mesmo Reels que eu fiz, eu postei no Instagram do meu escritório também. E aí talvez você pense assim, Yasmin, eu assisti, mas eu achei legal, mas eu não achei nada demais o que tu postou. Foi só uma apresentação de projeto, né? Imagens, todo mundo faz imagens também. Só que, gente, às vezes o óbvio não é dito. Anotem isso que eu acabei de falar. O óbvio muitas vezes não é dito. O que eu quero dizer com isso? Que a gente às vezes está fazendo um trabalho super bacana, só que a gente não mostra ele. A gente não divulga ele como se ele fosse algo extremamente gourmetizado. E é isso que as marcas fazem. Todo mundo apresenta projeto, né? Todos nós, quando fazemos um projeto, a gente apresenta um projeto, a gente faz um PDF bonitinho, a gente coloca as imagens bonitinhas, a gente constrói uma narrativa, a gente conta o projeto. Agora, quem é que posta como faz a sua apresentação? Alguns profissionais postam, mas não são todos. E talvez aí na sua cidade ninguém está postando. Todo mundo já faz isso igual você faz. Mas ninguém usa isso como um argumento a seu favor. Olha só que coisa tão simples, tão óbvia, mas que a gente não faz. E pegar o que você faz e tornar mais atraente. Quem não assistiu os meus stories de hoje, volta lá depois da live e assiste. Porque o que eu fiz ali? Eu gourmetizei uma apresentação de projeto. Eu trouxe palavras diferentes para falar a mesma coisa. Né? Tem uma pessoa que eu gosto muito, que eu faço todos os cursos dele, que é o Pedro Superti. E ele fala sobre diferenciação. Ele fala sobre como eu posso me diferenciar, né, da minha concorrência, enfim, das pessoas. E a maneira de se diferenciar é eu transformar o que eu faço
em algo diferente. Então, muitas vezes, é dar um nome diferente para o meu projeto. Algo que eu já faço, sabe? Então, por exemplo, aqui no meu escritório, a gente tem um slogan, né? A nossa Big Idea. Quem é aluno do Arquiteto 10K sabe disso. Aprende a fazer isso, né? Construir a sua grande ideia. E te ajudamos a encontrar o essencial para o seu lar. E aí, essencial, né, faz parte do nome do meu escritório, está diretamente relacionado a... O essencial é uma palavra com um significado único. É essencial, é único, é necessário, é importante, né? Ela não precisa de muita explicação para ser compreendida. E aí eu passei a chamar a minha maneira de projetar, a minha metodologia de projeto, que eu também ensino no Arquiteto 10K, inclusive tem os manuais, né, que eu entrego. Vocês já viram os manuais, gente? Me respondam aí. Eu passei a postar, quando eu falo sobre isso, então quando eu falo sobre o meu processo criativo, né, alguma coisa assim, eu comecei a chamar isso de método essencial. O que significa isso? Eu estou dando um nome diferente para algo que já todo mundo já faz naturalmente, né? Todo mundo precisa criar um projeto quando está fazendo um projeto. Só que o cliente não tem essa percepção. A partir do momento que eu crio um nome diferente, eu já tenho uma visibilidade diferente. Então, mostrar o que você faz de uma maneira diferente é um grande diferencial que você pode estar criando, né? Então, isso é muito legal. Então, esse é um pouquinho de como atrair esses clientes, né? Mas eu vou falar mais sobre isso depois. Bom, falando um pouquinho com relação à parte técnica, né? Como é que eu trabalho hoje? Eu entendo que quando um cliente me procura para fazer... Tenho 45 e acabei de me formar em arquitetura. Sinto que estou correndo contra o tempo e contra tudo. Então... Não consigo identificar o nome, mas eu estou falando aqui para você. A gente às vezes tem essa percepção de eu me formei agora, eu tô atrasada, né? Meu Deus, o que eu faço? Eu preciso correr, principalmente para quem se forma aí com 40 anos, né? Tem algumas pessoas de 40 anos que se formam, eu acho isso incrível, porque com certeza você se descobriu aí uma nova profissão e deve sonhar em realizar ela, né? Isso é muito legal. E a troca da profissão, né? A nossa mudança de carreira ao longo dos anos, eu acho que é algo super natural de acontecer, né? Eu hoje tô aqui ensinando, né? Uma coisa que eu nunca pensei que eu fosse fazer, né? Virei uma professora, se a gente for pensar, eu sou uma professora. E eu sou arquiteta também. Então, é importante a gente fazer aquilo que a gente gosta, né? Aquilo que faz sentido pra nós. Rodrigo, prazer, Rodrigo. O que eu te digo, tá, Rodrigo? Não existe tempo, gente. Não existe estou atrasado. Porque tem muitas pessoas que ficam tentando sozinhas. E realmente elas vão levar muito tempo, né? Se eu fosse falar hoje pra mim, né, a Yasmine, quando ela se formou, eu não tinha nenhum curso que eu pudesse fazer, eu não tinha nenhuma pessoa que eu pudesse conversar para acelerar o meu processo, acelerar o meu caminho. Hoje, a gente pode comprar atalhos, né? A gente pode comprar um curso de alguém e comprar um atalho. A gente pode assistir um treinamento e comprar um atalho. Então, não se engane, Rodrigo, que você, por ter se formado agora, você está atrasado. Eu tenho alunos, e ontem vocês conheceram alguns que eu falei, e todos os dias eu posto aqui, alunos que em 30 dias no meu treinamento já conseguem fechar projetos. Em 6 meses, eles já estão tranquilamente vivendo no seu escritório. Em 2 meses já chegam, alguns até em 1 mês já chegam nos seus 10 mil reais. Isso é comprar um atalho, gente. Então, comprem atalhos na vida de vocês. Porque a gente não tem tempo para ficar esperando. Eu levei 8 anos para construir tudo que eu construí e eu transformei esses 8 anos em um método que se chama Arquiteto 10K. Então, não queiram passar 8 anos da carreira de vocês tentando também, porque o processo vai ser o mesmo, né? Eu não tenho como falar, não, com você vai ser diferente, não vai ser diferente. Porque se você começar sozinho, sem informação,
Você vai passar pelos 8 anos que eu passei, passando muito trabalho, muita dificuldade. Isso por quê? Porque a nossa formação, gente, ela não é para isso. A gente é uma pessoa técnica. A gente aprendeu a projetar, mas a gente não aprendeu a vender, a empreender, a ter um negócio, a gerenciar esse negócio. Então a gente é o típico profissional que sai da faculdade, abre um negócio e quebra esse negócio. Né? Quantas pessoas a gente conhece que abrem uma loja e quebram essa loja? A gente é esse profissional pronto para isso. Por quê? Porque a gente não tem esse conhecimento na faculdade. Então a gente precisa buscar de fora. Não tem jeito, não tem outro caminho. Seja comigo, seja com outra pessoa, mas busquem a informação. Porque não vai ter outro caminho, sabe? Guilherme, gratidão, seja bem-vindo. Estou adorando tanto as aulas como a comunidade. Gente, aquela comunidade é algo assim que não tem explicação. Porque quando você está num grupo de pessoas que são iguais a você, que estão com as mesmas dificuldades, mas que também estão lá tendo conquistas, vocês não imaginam o que vai mudar a cabeça de vocês. Vocês não têm noção. Eu lembro que quando eu comecei os meus treinamentos aqui na internet, eu tinha muita insegurança, né? Eu pensava assim, meu Deus, será que eu vou conseguir transformar as pessoas? Será que vai dar certo? Será que o que eu tô compartilhando faz sentido para elas? Naquele momento, eu entrei em treinamentos, em muitos treinamentos, para fazer o que eu tô fazendo hoje, né? Hoje, só um treinamento que eu faço, ele custou 60 mil reais, para vocês terem ideia. Só um deles, fora os outros que eu também faço. Então eu invisto muito na minha carreira, muito, mas muito mesmo, é no mínimo 100 mil reais, no mínimo por ano, no mínimo. Só que eu estou rodeada de pessoas que fazem a mesma coisa. E aí não existe aquela coisa de não vai dar certo, de tô com medo, de tô com dúvida. E a gente precisa blindar a nossa mente de pessoas que não nos fazem bem. Porque é muito fácil uma pessoa chegar para você hoje baseado nas crenças limitantes que ela tem, né, na experiência de vida dela, e falar assim, fulana, fulano, não começa agora, não, vai lá trabalhar de empregado, vai lá fazer um concurso, porque não vai dar certo. E eu sempre gosto, gente, de falar uma coisa, e essa frase ela sempre está presente na minha vida. Nunca escute conselhos de quem nunca construiu nada. Nunca escute conselhos de quem nunca construiu nada. Hoje, eu só compartilho as coisas da minha vida, alguma dificuldade, alguma insegurança, ou até mesmo um desejo, com pessoas que estão construindo as suas vidas do mesmo jeito que eu. Pessoas que são empreendedoras, pessoas que têm os seus negócios, pessoas que correm atrás todos os dias. Porque se eu sentar na frente de alguém que trabalha em um emprego fixo, ou é um concursado, né, o que é muito diferente, essa pessoa vai me colocar para baixo. Ela vai me fazer desistir. E isso não é uma questão de a pessoa estar sendo maldosa. Não, gente, é a ótica dela. Entenda que cada um de nós tem uma visão de mundo, baseado nas suas experiências de criança, nas suas experiências familiares, na sua cidade onde mora, no seu círculo de amigos. Cada um de nós tem uma experiência de vida. E essa pessoa que nunca construiu nada, ela vai dar um conselho baseado na experiência de alguém que nunca construiu nada. Então, não é válido para você. Não é válido para você. Então esteja rodeado de pessoas que estão no mesmo caminho que você, que estão vibrando todos os dias na mesma frequência, no mesmo objetivo. Né? Quem tá lá na família Arquiteto 10K, que é a nossa comunidade do Telegram, todo mundo tá lá com sangue no olho, andando pro mesmo lugar. E aí os resultados acontecem, gente. As coisas dão certo porque você tá lá concentrado. Você respira, né? Você dorme, acorda, respira empreendedorismo. E você precisa respirar empreendedorismo para você se tornar um empreendedor.
porque a gente tem uma certa dificuldade com isso, o que agrava tudo, né? Porque se a nossa formação fosse uma formação, por exemplo, de administração, a gente já ia ter um pouco dentro de nós gestão, controles, mas não é a nossa formação, gente. A nossa formação é técnica, é para desenhar. A gente é muito técnico. Até para falar é difícil, porque a gente não aprendeu isso. Então a gente precisa se reprogramar, né? Eu sempre gosto na minha vida de me espelhar em pessoas que têm sucesso, né? Uma das pessoas que eu me espelho é o Flávio Augusto, né? Nada mais, nada menos que um bilionário, mas eu gosto de ver gente grande, né? Porque eu quero ficar grande, então eu tenho que olhar pra gente grande. Mas eu olho pra ele, pra vida dele, pro jeito que ele pensa e eu modelo o que ele fala, o que ele pensa. Por quê? Porque ele é uma pessoa que veio do nada e ficou bilionária. Ele é uma pessoa que tem essa vivência. Ele não é aquela pessoa que não construiu nada. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que olhar para pessoas que estão mais longe do que a gente e pensar como é que eu posso me tornar parecido com ela. Gente, eu já comprei curso de pessoas que nem tinham muito a ver com a minha área, só para mim estar perto daquela pessoa e poder entender como é que ela pensa. Porque uma pessoa que tem sucesso, ela pensa diferente daquela que não tem sucesso. Isso é um fato. E se ela pensa diferente, eu quero saber como é que ela pensa, porque eu quero ser igual a ela. E aí a gente começa a criar músculos, né? A gente começa a criar músculos de proteção, de força de vontade, de garra. E as coisas começam a acontecer. E quando elas não acontecem, a gente levanta e vai de novo. Não existe, hoje pra mim, não existe a possibilidade de não vai dar certo. Essa frase não existe no meu vocabulário, não existe na minha cabeça. Ai, Yasmine, mas nunca as coisas dão errado pra ti? Milhares de vezes, gente. Eu já quebrei minha cabeça milhares de vezes. Eu já pensei em atuar em nichos, eu entrava no nicho e eu via que não era aquilo que eu queria. Eu muitas vezes fazia parceria com uma pessoa, não dava certo. Já tive cliente que não me pagou, né? Eu já falei que já tive cliente que contratou, que fez eu fazer o projeto de uma casa, construiu a casa e não me pagou nada. Eu já passei por várias situações, mas desistir não tá em questionamento. Não é uma opção na minha vida, então eu não vou desistir. Só que a gente precisa construir isso dentro da nossa cabeça. Porque não é simples a gente construir isso, né? Porque a gente escuta muitas coisas externas que nos atrapalham. Hoje, muitas vezes a gente senta na frente de uma pessoa, as pessoas só reclamam. Ai, meu Deus, que desgraça, minha vida tá uma merda, tá um inferno, eu só tenho dívidas, eu tenho conta pra pagar. A gente liga a TV, meu Deus, se eu ligo a TV eu entro em depressão no dia seguinte, porque não tem como não entrar. Impossível, é um veneno, né? É igual colocar soro e largar um conta-gota de veneno, olhar a TV. É apavorante, meu Deus, é só uma desgraça. As pessoas adoram colocar a culpa em outra coisa do que não nas suas próprias vidas, né? Porque é muito fácil. É muito fácil eu falar que a culpa é do Bolsonaro, que a culpa é do governador do estado, que a culpa é dos hospitais, que a culpa é do Covid, que a culpa é da China, que a culpa é do dólar, que a culpa é do meu vizinho, que a culpa é do meu pai, que não me deu isso, que não me deu aquilo, que a culpa é do meu marido, que não me ajuda. É muito fácil, gente, a gente colocar a culpa nos outros. Só que se você ficar colocando a culpa nos outros, você só vai te afastar do teu sonho. Porque a culpa não é dos outros, a culpa é sua. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. E a gente tem o dever, gente. Nós temos o dever de nos afastar de pessoas que nos prejudicam. Porque as pessoas podem ser um grande impulsionador da nossa vida, ou elas podem ser tudo aquilo que a gente precisa para fracassar. Então, prestem muita atenção nas pessoas que vocês convivem. Muita, muita atenção. Porque influencia muito. É tóxico. Pode ser tóxico, como pode ser um grande impulso. Um grande impulso ou um grande veneno na nossa vida. Então, cuidado com o que você escuta.
cuidado com seus hábitos, né? Hoje eu medito praticamente todos os dias. Porque, gente, eu não sei se vocês acreditam nisso, né? Mas eu acredito muito em energia, em atração do universo. Hoje, inclusive, eu recebo mensagem, gente, quase todos os dias de um de vocês me falando assim: Yasmine, eu não sei, mas eu acho que Deus, eu acho que o universo, né? Aí cada um acredita, cada um tem sua crença. Colocou tu na minha vida. E eu acredito fielmente que Deus coloca as pessoas no nosso caminho quando a gente está vibrando no nosso sonho, no nosso desejo, em algo positivo. Eu acredito muito nisso. E tudo que aconteceu na minha vida até hoje foi por pessoas que foram surgindo na minha vida. Muitas vezes eu tava lá insegura, com uma dúvida, eu não sei o que eu faço, eu não sei como eu resolvo. E de repente surgia uma pessoa e eu conhecia essa pessoa, ou eu fazia um curso dela e a minha vida mudava completamente. Então eu acredito muito que o universo, ele te dá pistas o tempo todo. Ele te mostra, é como se fosse aquela luzinha que fica vibrando lá no fim do túnel, sabe? Ele te traz pessoas, ele te traz coisas para que você olhe e acorde e busque aquelas pessoas, aquelas situações, para que as coisas aconteçam de uma forma positiva. Não é à toa que você tá aqui, ou que você tá na live de uma outra pessoa amanhã. Essas pessoas, elas estão servindo de veículo para alguma coisa na sua vida. E eu decidi que eu seria um veículo de transformação, e é por isso que eu tô aqui praticamente todos os dias. E meditar é algo que me aproximou disso. Porque, gente, entendam que esse momento que a gente está vivendo de Covid é um momento onde o mundo está vibrando no medo, né? As pessoas estão vibrando no medo, as pessoas estão com medo, a gente tem, né, uma questão muito séria, pessoas doentes. Então a energia do mundo está muito pesada. E se você não se blindar disso, não se proteger, não focar naquilo que vai realmente te trazer resultados, porque... Ok, o Covid tá aí, é um problema, sim, gente, é um problema sério. Mas para e pensa no que ele contribui para sua vida, ficar pensando nele e vibrando no medo. Não ajuda em nada, né? Não te ajuda, só te piora, te entristece. Então não pensa nisso, vibra e pensa naquilo que está no seu controle. O que você pode fazer hoje para mudar a sua realidade amanhã? É nisso que você tem que focar. Porque, infelizmente, a gente não tem o poder de acabar com o Covid, de acabar com a crise, acabar com qualquer coisa. A gente tem o poder de fazer diferente por nós amanhã. Isso a gente tem controle e não outra coisa. Então, foca nisso. Gratidão, querida. Gratidão, Barreto Arquitetura. Daniela, também acredito nisso. Legal, fico feliz que vocês também compartilham do mesmo que eu. Bom, eu não sei porque eu falei disso, às vezes, sempre quando eu vou começar uma live, eu sempre penso assim, que eu sirva de veículo de transformação. E às vezes vem coisas pra mim falar que não tem muito a ver com o assunto, mas eu sinto que eu devo falar. Então, provavelmente, algumas pessoas aqui precisavam ouvir isso, deve ter feito sentido. Então, eu falei. Mas vamos voltar pras casas. Bora voltar para as casas. Bom, agora pra gente continuar. Eu tava falando um pouco da parte técnica, né? Com relação aos projetos. Eu acredito muito que quanto mais soluções eu trago para o meu cliente, mais sentido e mais fidelização dele eu vou ter. Então, no início, eu fazia apenas o projeto da casa, né? O arquitetônico. E fazia também a aprovação na prefeitura. Depois disso, eu pensei assim, daí o meu cliente, o que ele precisava fazer? Ele precisava contratar um engenheiro. E aí, então, ele tinha que ir atrás do engenheiro, né? Então, eu resolvi, não, eu vou contratar o engenheiro e vou passar para ele o projeto, vou receber esse projeto, vou revisar o projeto e vou entregar para o meu cliente tudo pronto. Então, hoje, meu trabalho funciona dessa forma. Eu tenho uma equipe de engenharia que me atende, onde eu faço meu arquitetônico e passo para o engenheiro faz o hidráulico, o elétrico e estrutural,
e me devolve esse projeto. Eu reviso, compatibilizo, né, porque a gente precisa juntar os dois, e eu entrego para o meu cliente. Eu também faço aprovação no município e no condomínio, né, porque quando tem condomínio, tem que aprovar no condomínio também. Ah, Yasmine, qual que é a diferença dos dois? Na verdade, o condomínio ele tem um pouco mais de regras, que às vezes são diferentes do plano diretor da cidade. Mas nada mais do que isso, um pouco mais de regras ou talvez regras diferentes. Então, eu quem faço todo esse trâmite para o meu cliente, não é ele quem faz. Né? Então, eu quem faço isso. E algo que eu tenho feito muito também é vender o projeto de interiores junto para o cliente. Então, eu acabo trazendo uma solução completa. Né? O arquitetônico, os complementares, a aprovação e o interiores. E isso faz com que o cliente tenha economia na obra, né? E aí eu uso tudo isso como argumento. No início, gente, eu tinha muita dificuldade de vender o interiores junto com a casa. Na verdade, era uma coisa assim que eu sonhava em vender e eu nunca conseguia vender. Por quê? Porque eu não estava sabendo oferecer para o meu cliente. Essa que é a verdade. Quando o cliente me perguntava se eu fazia, né, ou quanto é que iria custar, eu chegava para ele e eu passava lá o preço. Ah, o arquitetônico é tanto, o interiores é tanto, o complementares é tanto. Hoje, eu não aceito que o cliente faça os complementares com outro profissional, que não seja o meu, porque eu já tive muitos problemas com... Porque assim, quando a gente constrói uma fachada, por exemplo, o engenheiro, quando ele recebe o projeto, ele tem que ter muito cuidado para ele não estragar a nossa fachada, né? Porque não é só largar as vigas e os pilares lá e tá pronto. Não, ele tem que olhar a nossa fachada e ele tem que entender onde é que ele vai ter que inverter uma viga, onde é que ele vai ter que recuar um pilar. Então, esse meu engenheiro, ele já tem esse olhar treinado. Ele olha as minhas fachadas e ele não interfere na minha fachada. E quando ele tem uma dificuldade, ele me pergunta: Yasmine, aqui eu preciso tal coisa, dá pra gente resolver de outra forma? Então, eu já tive muitos projetos estragados porque eu não tinha essa relação com o engenheiro para ajustar, né? Acabava passando batido porque eu não tinha o conhecimento desse profissional. Então, eu gosto bastante de trabalhar com uma pessoa só. E para vender o interiores, eu só oferecia o interiores, eu dizia que o projeto ia ficar mais bonito, né? Tudo mais, e eu não vendia. Então, eu comecei a falar para o meu cliente o quanto ele iria economizar se ele fizesse o interiores comigo. Porque o que eu comecei a ouvir falar? Ah, Yasmine, minha casa ficou pronta, eu comecei a fazer os móveis e eu precisei fazer uma reforma na casa. Ah, Yasmine, eu comecei a mobiliar minha casa e eu precisei puxar a tomada para cá, tomada para lá. Faltou isso, faltou aquilo. E eu pensei, olha, essa é uma grande oportunidade. E de fato isso vai acontecer. Se eu não pensar o interiores junto com a casa, eu vou ter problemas, né? Eu vou ter uma reforma depois de uma casa pronta. E isso é uma super oportunidade para vender o interiores. Tanto que teve uma vez, gente, que eu peguei o projeto de uma residência de interiores, ela já tinha feito a casa já estava em construção e a cliente me chamou para fazer o interiores e aí ela tinha uma cozinha tão pequena, mas tão pequena, que não iria caber quase nada do que ela queria. E quando ela se deu conta disso, ela ficou muito frustrada. Só que não tinha sido eu que tinha feito a casa, né? Foi um outro profissional. E aí, nessa hora, eu percebi, meu Deus, a importância que tem o interiores de uma casa. E eu comecei a usar tudo isso como argumento de venda. E hoje eu vendo os interiores por conta disso. Então, usem esse argumento que vai ajudar muito vocês a vender. E uma outra dica, gente, que eu quero dar para vocês é sobre captação desses clientes, né? Já falei da rede social, que é importante, posicionamento, mostrar o trabalho e tudo mais. Mas a gente sempre pode ter outros veículos de captação de clientes, né? Um deles, qual é? Vocês fazerem parcerias com profissionais que têm alguma relação com as casas. Ou seja, os construtores que vão fazer essas obras, né? Então, ao longo do tempo, eu fui conhecendo os construtores, porque eu ia lá. Gente, no começo,
Eu entrava na obra, ó, ia lá, batia na obra, entrava e me apresentava. Eu queria conhecer os construtores, eu fazia assim. E eu conheci vários construtores dessa forma, que me trouxeram muitos clientes depois. Então, no começo, vai lá, mete a cara e conversa com as pessoas. Mas aos poucos, claro, eu fui criando uma relação com alguns deles. E hoje eu já tenho aquela equipe que eu recomendo para os meus clientes, né? O que é muito bom também, porque quando você trabalha com alguém que está acostumado com o seu projeto, né? Que está alinhado, ele vai fazer uma obra melhor também. Se ele tiver uma dúvida, ele vai te perguntar. Então é bem legal. Agora, como é que eu faço para saber quais são as pessoas que são potenciais parceiros? É assim que eu quero que você pense. Como é que eu penso quando eu vou criar uma parceria? Quais são as pessoas potenciais para serem meus parceiros? Além disso, quais são as pessoas que têm alguma relação com aquele tipo de projeto? Então eu parei para pensar e eu observei que o cliente, quando ele vai fazer uma casa, o que ele faz primeiro? Ele compra um terreno, né? Senão ele não vai fazer a casa. Quem é que vende o terreno para o cliente? Um corretor de imóveis, né? Então eu pensei, eu vou conversar com os corretores de imóveis, porque eu sei, né? Apesar de eu ser filha de corretores de imóveis, então eu conheço muito bem os corretores, mas eu pensei assim, os corretores, eles possuem uma certa dificuldade na hora de vender terreno, porque assim como qualquer coisa que a gente vende, existe as objeções, né? Quem é aluno do Arquiteto das Casas sabe disso. As objeções que é, será que vale a pena? Será que eu devo comprar? Será que o terreno tá bom? Será que o tamanho é suficiente? Será que eu vou conseguir fazer a obra? Será que eu vou fazer um projeto que eu vou gostar? Será que vai ter um profissional para me atender? E por aí vai. E aí eu pensei, eu vou começar a fazer parceria com as imobiliárias para eles me indicarem, porque aí automaticamente vai resolver esse problema do cliente, né? Essa dúvida de como é que eu vou cuidar da minha obra agora. E aí eu comecei a falar então com as imobiliárias, com as construtoras, com os fornecedores, né, com as próprias lojas. Sempre que eu tinha uma obra, eu colocava uma placa, então isso também ajuda muito, né? Então a gente tem que ter várias maneiras de divulgar o nosso trabalho. Como funciona a aprovação deste projeto com parceria? O engenheiro também assina o projeto legal? O engenheiro assina pelos projetos complementares. Então, o engenheiro faz uma RRT de hidráulica, elétrica e estrutural. E aí a responsabilidade é dele. Isso mesmo. Deixa eu ver as perguntas que Deixa eu ver. Antes. Aqui. Deixa eu ir colocando aqui as perguntas. Antes de fechar um projeto, você cobra a visita? Então, gente, eu não cobro visita, tá? Eu não faço esse tipo eu não conduzo dessa maneira. Agora, eu faço um filtro antes de atender o cliente, né? Então, por exemplo, se um cliente me liga hoje e me pede um orçamento de uma casa, eu não largo tudo e vou na casa dele. Ou eu vou visitar ele. Eu marco em um lugar no meu escritório ou em algum lugar bem próximo da minha casa, né? Por exemplo, se eu não estiver no meu escritório, para ele me visitar. Ou, né, principalmente agora nessa época, eu faço ligações por vídeo para conhecer ele, para entender o que ele precisa, para ver se ele é um cliente que eu quero atender, né? Se ele tem aquele padrão de projeto de casa que eu quero fazer. E aí depois que eu faço qualquer movimento de visitar, alguma coisa assim, tá? Então, por isso que eu não cobro. Você assina RT de projeto e execução? Depende, Marcos. Se eu for responsável pela execução, sim. Se não, não. Normalmente eu não sou porque eu não faço obra, né? Normalmente o cliente, o construtor que é responsável. Deixa eu ver. Como dividir os bastidores do meu processo? Como dividir os bastidores do meu processo para gerar credibilidade? Mais ou menos como eu falei, né? Por exemplo, eu sempre digo assim, você vai visitar uma obra, né? Uma obra sua. Você tem duas opções. Você pode entrar nessa obra, pegar o celular, né? Vou pegar minha capinha aqui. Pegar o celular
e filmar a obra, né? Tipo assim, fazer uns stories mudo, sem falar nada, sem explicar nada. Ou você pode fazer um stories vendendo o seu projeto. Então, por exemplo, oi gente, tudo bem? Tô aqui na obra hoje. Eu vim conferir os pontos de iluminação para verificar se tá tudo certo. E aí vai lá, mostra e explica. Ó, eu tô aqui conferindo os pontos de iluminação para que o cliente não tenha um problema no futuro. Para que, né, por exemplo, eu vim aqui olhar essas tomadas porque aqui vai ter um equipamento. Se essa tomada não estiver no lugar certo, ele vai precisar quebrar essa parede depois que a obra ficar pronta. Então, entende que você ensina, mas você vende ao mesmo tempo. Então, sempre tem que ser dessa forma. Como eu posso vender o meu trabalho através daquilo que eu estou mostrando, né? Então, isso é bem importante. Além do contrato com o cliente, você faz contrato com o engenheiro? Sim, eu tenho contrato com o meu engenheiro e o cliente tem contrato comigo. Então, no meu contrato, tem que eu sou responsável por entregar para ele o arquitetônico e os complementares. Lá, durante o meu contrato, tem uma cláusula que fala assim, que eu sou responsável por contratar um engenheiro qualificado para realizar os complementares. Então, eu entrego para o cliente, mas não sou eu quem executo esse projeto. Mas eu tenho a responsabilidade de contratar alguém apto para isso. Né? Então, isso tem nos contratos, inclusive os alunos do Arquiteto10K recebem esses modelos de contrato. E uma aula sobre contratos também. Tá, o restante aqui eu já respondi. Tá, essa aqui também eu não cheguei a falar. Conhecimento sobre execução para não errar no projeto. Então, Aurélio, algo que eu faço muito, sempre fiz, e fiz muito mais no começo, foi quando eu entregava um projeto, eu ia na obra para verificar se aquilo que eu tinha desenhado funcionava. E isso é muito legal, gente, porque a gente aprende muito na obra. Então, vai na obra, visita, analisa se o que você desenhou está funcionando, se é desse jeito mesmo, se pode ser melhor, né? Porque aí você vai aprendendo com o seu próprio trabalho. Afinal de contas, a gente não sabe tudo, né, minha gente? Não tem como a gente saber tudo. É humanamente impossível a gente saber tudo.